Seja muito bem-vindo à 15ª aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro, e nessa aula vamos falar sobre formulários. Vamos entender os fundamentos da criação de formulário no HTML. Um formulário HTML é composto de elementos, e esses elementos permitem que o usuário faça coisas como inserir informações ou fazer uma seleção de opções pré-definidas. O formulário é definido entre as duas tags, form e form. Então você abre aqui o teu form e fecha com uma barra no final. E dentro dele aqui você coloca os campos que vão ser necessários para a tua página. Então você pode passar aqui o campo nome, e-mail, telefone, senha, botões, etc. Então é dessa forma que você inicia um formulário. A tag input, vamos falar sobre a tag input. Essa tag é a mais usada aí no formulário HTML. Ela permite que você especifique vários tipos de campos de entrada do usuário. Então você pode definir um campo de texto, um campo de botões de opções, um campo de caixa de seleção, entre outros. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu criei um formulário, fechei ele aqui e dentro eu passei dois campos, nome e sobrenome. Então você vê que eu passei aqui um input e o tipo dele é do tipo text, que é o campo de texto. Passei o name igual a nome e passei esse BRBR para quebrar aqui a linha, para dar um espaço entre eles. O campo de baixo eu passei o sobrenome, então a mesma coisa, o tipo de texto vai ser o text e o name e sobrenome. Então dessa forma aqui você está passando aqui um campo de texto. Então vamos falar agora sobre rádio bulto. Esses tipos de botões são chamados de botões de opções e são usados quando se deseja que o usuário selecione apenas umas opções de um conjunto pré-determinado de opções. Então, por exemplo, eu passei aqui o nosso input novamente. Então quando ele fala lá que a gente tem várias, que esse campo aqui é o mais usado, porque a gente pode passar vários tipos nele aqui. Então agora nesses dois campos a gente já mudou o tipo aqui. No de cima foi o text, do tipo text. E agora a gente vai trabalhar, passamos aqui o type rádio nos dois campos de baixo. Bom, passamos o names aqui de opções e passamos o valor que a gente quer nesse campo. Nesse caso aqui eu passei o HTML e o CSS no de baixo. Dei um espaço aqui e coloquei esse texto HTML e CSS, que são exatamente esses textos que aparecem logo após os campos aqui. Então, uma coisa que você tem que prestar atenção ao usar esse campo é o seguinte. Primeiro que ele fala aqui que você tem apenas uma opção para você selecionar. Ou você seleciona HTML ou você seleciona CSS. Então, se você marca um, ele desmarca o outro. Então é assim que ele funciona. E para ele funcionar mesmo aqui, na hora que você for enviar isso aqui para algum servidor, esse name aqui, ele tem que ser igual para todos os campos desse grupo. Então, se você tiver 10 campos aqui, 10 campos, você tem que ter o name igual para os 10. Então, opções, opções e opções, e por aí vai. Se algum name aqui estiver diferente, isso aqui não vai funcionar. Só vai funcionar o que tiver com esse opções. Então, tomar muito cuidado na hora que você for usar esse campo aí. Outro campo que a gente pode usar também aqui é o do tipo checkbox. Então você vê que ele segue o mesmo padrão aqui de nome do de cima. Você tem que ter aqui o mesmo nome, tecnologia, tecnologia. Se você tivesse mais campo aqui desse grupo checkbox, seria o mesmo nome. Então o que vai mudar realmente aqui vai ser o valor, que é o nosso value. E aqui a mesma coisa, você coloca o texto que você quer que apareça logo após o campo. E aqui também eu passei. Então eu passei aqui, eu sei HTML, eu sei CSS. Porém, a caixa de seleção são semelhantes aos botões de opção, porém, permite que o usuário faça várias seleções. Deve ser usada quando se quer permitir que o usuário faça mais de uma seleção. Ou seja, se você olhar aqui no nosso browser, eu consigo aqui selecionar duas opções. Eu sei HTML e eu sei CSS. Então esse checkbox aqui, você dá essa opção aí para o usuário. Ele pode selecionar todos os campos de checkbox que tem aqui na página, tá? Então essa é a diferença aqui entre rádio e o nosso checkbox. Então o rádio ele dá apenas uma opção, o checkbox ele dá todas as opções aí. Outro campo que a gente pode usar também aqui é o select. Então quando você usa o select, você pode passar o nome, você pode passar a ID aqui para todos os campos, tá? Esse style que eu passei somente para aumentar a fonte, para poder a gente visualizar melhor aqui. E dentro do select você passa suas options, tá? Isso aqui é mesmo que ser uma lista ordenada aí que a gente
Não lembro se a gente já estudou aí lista ordenada, mas se a gente não estudou, a gente vai estudar. Mas o que que isso aqui faz? Ele dá cada option daqui, que são esses elementos aqui que você está vendo. Quando você clica no campo, ele vai abrir para você essas opções. Então você passa aqui no seu primeiro opt vazio, quando você não quer passar nenhum dado, já que já venha selecionado, então você passa vazio, dá um selected aqui, e aí você passa aqui, selecione uma opção, e você fecha esse opt com uma barra no final aqui. E aí você passa o resto dos opts aqui, passa o valor, né, passa o valor que você quer, HTML. Esse HTML é para aparecer aqui para o usuário, tá? O que vai mandar para o servidor vai ser o que está dentro desse value aqui. Isso aqui é apenas para visual, você deve passar, senão não vai aparecer nada aqui. Ele é como se fosse um link, né? Você passa ele aqui para aparecer. JavaScript, jQuery, então você passa suas options aí dentro do seu select. Então é dessa forma que você usa aqui o seu select. E você consegue aqui selecionar apenas uma opção aqui. No caso, eu selecionei CSS. Se eu clicasse aqui, ia aparecer aqui CSS no lugar de selecione uma opção. Outro campo que você pode usar é o campo textiário, que ele permite que o usuário insira um bloco de texto maiores do que a tag input, que a gente já usou aí a tag input lá no nosso nome. Então, ele aceita aqui textos maiores, um bloco de texto, como ele está falando aqui. Então, você pode usar também o atributo aqui maxLength, que você pode definir aqui um determinado número de caracteres, para o usuário não digitar aqui infinitamente. Então, vamos supor que você define aí 100 caracteres. Quando chegar em 100 caracteres, ele não vai mais conseguir digitar nada. Então, é uma questão aí de você pensar quantos caracteres você vai deixar aí o usuário digitar. Podemos usar também o atributo call e row para ajustar a largura e a altura desse box aqui. Então, quando você passa aqui o row, eu passei aqui 10 linhas, ele vai fazer essa altura aqui nesse box, né, de caixa de texto. Quando você passa o columns, ele vai fazer em colunas, então ele vai aumentar para cá. Se você aumentar, ele vai aumentando mais. Então é dessa forma aqui que você usa o textiária. Então vamos falar de ação aqui no formulário. O que o formulário realmente faz quando você envia ele? Bom, geralmente quando o usuário envia um formulário, o sistema deve fazer alguma ação com os dados. Então ele vai pegar os dados e vai fazer alguma coisa. E aí que entra a página de ação. A página de ação é a página para a qual o formulário é submetido. Então, se você olhar aqui no formulário, eu tenho o action e tenho essa página aqui, envia-dados.php. E passei também um método para ele, post. Então, quando eu clicar nesse botão enviar, ele vai me enviar para essa página aqui, de envia-dados.php. Então, é como se fosse um link isso aqui, que você clica e ele direciona você para uma página específica que você clicou. Então, usamos o atributo método. Este atributo especifica o método HTTP a ser usado quando o formulário é submetido. Então, os valores possíveis são get. Os dados do formulário são anexados à URL quando enviados. Isso significa que você pode ver as variáveis do formulário na barra do endereço do seu navegador quando o formulário é enviado. Ou seja, quando você usa esse tipo de método aqui, o usuário vai conseguir ver os dados que ele enviou lá lá no navegador dele, tá? Então isso aqui para alguns certos casos, isso aqui é perigoso, para as pessoas que estão vendo os dados que você está passando. Por exemplo, se você tiver um campo de senha e você enviar, o cara vai descobrir a tua senha, porque ele vai ver lá o campo de senha, a tua senha sendo passada lá no navegador. Então toma cuidado quando você for usar isso aqui. Já o método post é diferente, ele manda via URL. Então este atributo ele é opcional e se você não fornecer, ele é padrão aqui do formulário. Então ele não vai mostrar os dados que você envia. Então esse aqui é o mais seguro e é o mais usado aí. Geralmente você usa esse get aqui para passar paginação, essas coisas, mas para passar dados de formulário é bem perigoso, então toma bastante cuidado aí na hora que você for usar. Bom, eu fiz um formulário aqui, deixa eu abrir aqui o meu Notepad++, eu criei esse formulário para explicar algumas coisas para vocês aqui. Bom, o que eu fiz foi vir aqui em salvar como, salvei um arquivo com o nome de forms.html, seguindo aquele nosso HTML que a gente já vem trabalhando aí, e eu passei aqui o nosso formulário, eu abri o formulário aqui, ele envolve todos os nossos campos, ele fecha aqui embaixo.
E eu passei aqui no formulário o Actio, que a gente já viu lá, né? Eu passei essa página. Então, o que eu falei para você, quando eu clicar em enviar, ele vai direcionar a gente para essa página aqui. Essa página não existe, então, mas ele está enviando para a gente lá. Passei o método post para ele não mostrar os dados que seriam passados aqui. E eu passei também um outro atributo aqui, Enctype, multipart / form data. Então, esse atributo aqui você usa quando você for passar uma imagem no seu formulário. Então, tem formulário que você precisa subir, por exemplo, o teu currículo, ou mandar uma imagem para a empresa. Então, você tem que usar esse Enctype aqui para ele poder enviar a sua imagem. Se não tiver isso aqui, ele não vai enviar, tá? Isso aqui é muito importante se você for trabalhar com imagem. Os outros campos aqui você já conhece, foi o que a gente já viu lá no slide, né? Que é o campo nome e sobrenome. Eu passei eles aqui entre parágrafos, só para separar aqui. E uma outra coisa que eu passei aqui, que eu quero mostrar para vocês, é esse field set aqui. O que ele faz? Ele agrupa determinados campos aqui. Então, por exemplo, eu agrupei o nosso campo aqui de rádio e o nosso checkbox e o nosso select. Então, eu joguei aqui esses campos dentro dele. Como que ele funciona? Então, você abre ele aqui, eu iniciei ele aqui, fechei ele e joguei todos os campos que eu quero dentro dele, que eu quero que apareça aqui dentro dele. Então, ele já cria essa borda aqui pra gente. E aí, a gente tem a opção de passar aqui uma legend. Quando você olhar aqui, logo abaixo dele, te passa aqui uma legend, que é exatamente isso aqui. Quando você passa dessa forma, ele já faz esse estilo aqui pra gente, né? Deixando a borda aqui no meio do texto. Então fica bem bacana isso aí. Aí eu passei aqui, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu passei entre parágrafo, o nosso texto rádio e rádio. Só que agora eu passei dentro de um label. Por quê? Porque se você vir aqui no de baixo, por exemplo, eu sei HTML e sei CSS, se eu clicar no texto não acontece nada, eu não consigo selecionar o campo. Então, eu passei aqui o de cima dentro de um label, porque eu preciso clicar aqui no campo e selecionar. Eu não preciso ficar mirando aqui no campo para clicar nele para selecionar. Eu posso clicar aqui no texto e selecionar ele. Posso clicar em HTML, ele seleciona aqui o HTML. Posso clicar na palavra CSS e ele seleciona CSS. Isso porque eu coloquei ele dentro desse label. Bacana, né? Então, aqui eu não coloquei dentro de label, então você vê que eu não consigo selecionar clicando no texto, só clicando mesmo no campo. Então, você pode passar cada um aqui dentro de um label, como eu fiz aqui em cima, para você fazer o teste aí. Isso fica de exercício aí para você. Então, aqui é o nosso select, o nosso primeiro select que a gente estava vendo lá. Então, eu passei aqui o meu primeiro opt vazio, selected, ele seleciona aqui. Quando eu entro na página, selecione uma opção, selecione uma opção. Se eu pegar esse selected aqui, por exemplo, e aí eu vou colocar ele aqui no CSS. Vou tirar ele daqui do primeiro, coloquei no CSS. Vamos supor que você quer que quando a pessoa entra aqui, o CSS já venha selecionado. Então você passa esse selected aí. Então vamos dar um F5 para atualizar. Então você vê que quando você atualiza a página, o CSS já vem selecionado. Então, bacana. Então, geralmente, o que vem mesmo selecionado é esse aqui. Selecione uma opção, né? Então, vamos deixar assim. Deixa eu tirar isso daqui. Voltando aqui, beleza. Bom, esse aqui é um select normal. Você abre o seu select, passa as suas options aqui com seus valores e tá tudo certo aqui. Então, a gente tem misturado aqui desenvolvimento, na linguagem de desenvolvimento, e programação, que seria PHP e Java. No caso, como eu tenho duas categorias aqui, desenvolvimento e programação, seria interessante dividir isso aqui, né? Dentro do select. Então, para isso, a gente usa o opt group aqui. Isso aqui, ele vai agrupar para a gente por categorias. Então, no caso, por exemplo, eu criei esse primeiro grupo, passei um label aqui dentro do grupo e falei que isso aqui é desenvolvimento. E aí eu passei normal aqui meus options dentro desse grupo. No próximo grupo, eu falei que o meu label é programação. E aí eu passei PHP e Java aqui dentro. Então agora ele dividiu para mim. Então nesse segundo select aqui, olha como ele vai mostrar. Ele mostra aqui desenvolvimento. Eu não consigo nem selecionar desenvolvimento. Eu tento clicar, não acontece nada.
E aí ele coloca minhas opções aqui, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, programação, tá bem? Eu não consigo selecionar porque é uma categoria aqui, tá? É um grupo. E ele me dá as opções aqui que tá dentro aqui do grupo. Então eu tenho PHP Java, posso selecionar, ó, PHP Java, posso selecionar CSS, HTML, CSS, qualquer um, tá? Então, se você tem, por exemplo, se você quer passar aqui dentro do Select várias categorias, você pode usar o OPT Group para você agrupar. E aí você passa aqui, fica muito mais organizado aí para o usuário entender o que é o que aqui, né? Então você vê que fica bem bacana, não fica misturado, tudo misturado igual aqui, né? Então aqui fica bem dividido, então fica bem legal mesmo. Deixa eu ver que tem mais alguma coisa aqui. Nosso terciário a gente já falou. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre esse botão aqui, esse Tape Reset, que eu passei aqui, esse limpar. O enviar aqui é para enviar, você já viu que eu clico, ele envia a gente aí para uma determinada página. Bom, esse botão Reset aqui, do tipo Tape Reset, você tem que ter cuidado em usar ele. Por quê? Vamos supor que você preencheu aqui, eu vou selecionar, vou marcar esse aqui, vou marcar esse aqui, vou marcar HTML, vou colocar aqui meu nome, colocar Brasil e tal. Então vamos supor que você preencheu aqui o teu campo, e aí você errou alguma coisa, você quer limpar. Aí você clica em limpar, ou você clica mesmo sem querer aqui, limpar, o que ele vai fazer? Ele vai resetar aqui o teu formulário, então ele vai zerar totalmente aqui o teu formulário. Então se você tem um formulário muito extenso, muito grande, já pensou, o usuário já preencheu um monte de campo. Aí chega embaixo, ele clica aqui em limpar, vai limpar tudo, ele vai ter que preencher tudo de novo. Então isso aí não é muito agradável para o usuário, né? Então você tem que ter muito cuidado na hora que você for usar esse tipo de botão aqui. Se for um formulário muito grande, não é nem recomendável você usar, tá? Então é isso aí sobre formulário, galera. A gente vai trabalhar com formulário no nosso terceiro projeto aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dê joinha, compartilhe com seus amigos, comente. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu te espero aí na próxima aula.